Professor, eu já vou já em cima da pesquisa liberada pelo Datafolha no último domingo, né? Que me chamou a atenção, né, o brasileiro se adaptando à inflação. Essa história de brasileiro se adaptar à inflação, os mais velhos conhecem bem, né? Professor, eu sou do tempo, minha mãe me mandava para a fila do supermercado, meu irmão era pequeno, meu irmão tem 7 anos menos que eu, ainda ali na mamadeira e tal, e eu me lembro da minha mãe assim, ó, corre porque só vai poder comprar 1 litro de leite hoje. Só vai ter direito a 1 litro de leite. Eu morava em São Paulo, capital. Num determinado momento, corre para a fila do açougue, porque só vão liberar 1 quilo de carne hoje, da carne que tiver lá. E me lembro de um dia, na fila do açougue, o atendente falou, ó, só vai ter 800 gramas para cada um, não vai dar para levar 1 quilo não, hein? Quem já viveu a inflação e as tentativas mirabolantes de se conter a inflação através de congelamento de preço, já viveu tudo isso, né? E aí, essa pesquisa liberada no último domingo, professor, aponta, por exemplo, dentre outras questões, que 67, perdão, por cento dos brasileiros já diminuíram a compra de alimento, né? Ou estão comprando menos do que compram habitualmente, ou seja, menos comida na mesa do trabalhador. Essa inflação foi provocada por esse governo que gasta muito e gasta mal, né, professor? Exatamente. Bom, tu tens 87% das pessoas estão extremamente preocupadas com a inflação, 83% delas culpam o governo pela alta do preço, muitas delas estão reduzindo as compras do carrinho, 67% delas para quem ganha até 2 salários mínimos. De cada 4 pessoas, uma está com uma conta atrasada, as pessoas estão deixando de pagar água, luz e telefone. Esse é o retrato do governo Lula. O retrato de um governo incompetente, um governo irresponsável, cujas políticas econômicas tinham com absoluta certeza, uma certeza matemática, que produziriam este resultado. O resultado é onde a renda das pessoas vai cair, está caindo, principalmente das camadas mais pobres da população, que o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores juram de pé junto que defendem. Mas isso não é verdade. Esse governo aí gosta de defender JBS, gosta de defender grandes empresários, gosta de defender os amigos do rei, os petistas e os artistas. O povo mesmo que se lasque. E isso está aí, né? O processo inflacionário, ele é um processo que penaliza o pobre e, ao mesmo tempo, com a taxa de juros do nível que está, privilegia o banqueiro e o rentista, que Lula jura que combate. Ou seja, o presidente Lula, assim, ó, ele é o presidente preferido dos banqueiros no Brasil. Historicamente, Pitoli, a taxa de juros real nos governos Lula são sempre extremamente altas. Taxa de juros real é que taxa de juros acima da inflação, né? Historicamente são muito altas, porque ele historicamente põe o gato para cima, historicamente o mercado financeiro e quem tem dinheiro sobrando adora ele no governo, porque consegue ganhar dinheiro sem precisar fazer muito esforço. Esse é um governo incompetente, nós avisamos desde o primeiro dia. Com o governo Bolsonaro, Pitoli, a taxa de juros era outra realidade. Nós tínhamos taxa de juros de 8%, 9%. Por causa da guerra da Ucrânia, o Banco Central foi obrigado a subir a taxa de juros para 13,75%, porque era um evento externo, né? Era a primeira guerra entre países europeus na história, saiu da pandemia, né? Era outra realidade. O governo Lula é isso aí mesmo. A inflação e o pobre vão sofrer com o governo. O governo não dá sinais de dar cavalinho de pau na política errada. Tá? É uma política assistencialista, é uma política que não tira. Isso é uma informação que 7 milhões de famílias estão há mais de 10 anos no Bolsa Família. Pensa, Pitoli. Tu está 10 anos recebendo ajuda do governo e não conseguiu maneiras de aumentar a tua renda. É uma perpetuação da miséria. Exato. Esse é o governo Lula. Né? Então é isso. Terrível o que está se vendo. Infelizmente, quem sofre mesmo é a população. Né? Agora, professor, e tem um outro ponto, né, nessa pesquisa ainda. Por exemplo, tem um número lá de 61% que deixaram de comer fora de casa, ou estão comendo menos fora de casa.
A gente não tem ideia do efeito cascata disso, né? Eu tentei traduzir aqui esses dados que intrigaram a todos quando chegaram. Por exemplo, deixar de comer no restaurante ou deixar de comer fora de casa implica o restaurante que vai demitir cozinheira, demitir garçom, vai comprar menos bebida, ou seja, tem toda uma cadeia, tem todo um efeito cascata por trás dessa informação também, que vai impactar no emprego, né, que vai diminuir renda, o dinheiro vai circular menos. É isso que muito provavelmente uma pesquisa lida de uma forma rasa deixa de trazer como informação importante, não é, doutor? Né, professor? Então, pois é, Vitória, mas pensa assim, ó. Eu sempre digo, e me falam muito na tribuna, assim, falam e dizem, olha, vocês vivem em Nárnia, vocês vivem num mundo paralelo. O mundo real não é isso que vocês estão querendo vender para nós aqui, não é um fato. Tá? Então, tu tem as pessoas, por exemplo, tendo que abrir mão dos luxos, ou de hipotéticos luxos que vão combinar, que almoçar fora com a família, comer uma pizza, tá longe de ser um luxo. Mas nem isso o brasileiro está conseguindo fazer. E uma economia que está bem, que eu estou falando aqui da versão oficial do governo, não estou falando da minha. A minha, desde o começo, dizendo o seguinte: isso aqui vocês estão de brincadeira comigo. Eu divirjo completamente da ideia de que a economia brasileira tá saudável. Muito pelo contrário. Ela é uma economia enferma, né? Que depende aí de doses cavalares de medicamento, que é gasto público, para conseguir ficar de pé. Eu vou te dar um dado que complementa essa tua informação. O governo Bolsonaro, existia um governo Bolsonaro em 2018, quando o Bolsonaro assumiu, e aqui nós vamos ter que botar o paralelo com o Bolsonaro, porque ele é o cara que sempre defendeu aquilo que eu acredito. Menos Estado, tirar o Estado das costas da população, protagonismo da iniciativa privada. Por isso que ele é a minha referência. Em 2019, quando ele assumiu, tinha 112 mil pessoas, moradores de rua. Quando ele saiu, tinha 192 mil. Ou seja, em 4 anos, com pandemia, com guerra na Ucrânia, todo mundo viu o governo sabotado, todo mundo viu como foi o governo Bolsonaro. 80 mil pessoas passaram lá na rua. Tá? Você sabe qual é o número hoje? Não. Com 2 anos e 2 meses, 320 mil. 128 mil em 2 anos de governo Lula passaram a morar na rua. Eu até brinquei, disse, bom, vai ter o programa Minha Calçada, Minha Vida a partir de agora. Porque 320 mil, quantas cidades no Brasil tem 320 mil pessoas? Morando na rua. Que economia bombando é essa? Onde as pessoas não estão comendo menos, elas não conseguem ir no restaurante e elas estão indo morar na rua. Não existe prosperidade. É uma prosperidade fake. É uma casca de ovo. Quando tu aperta os dados, elas não aparecem. Por exemplo, o ano passado foi o recorde histórico, mas não é um recorde histórico pouquinho, é quase o dobro do recorde anterior de recuperações judiciais de empresas no Brasil, de pedidos de recuperações judiciais e falências no Brasil. O recorde anterior era 2016, Pitoli, no auge da crise da Dilma. Que economia bombando é essa que as pessoas, que as empresas estão quebrando? Vou te dar outro dado. Com o Bolsonaro, 80 empresas abriram capital na Bolsa de Valores, ou seja, que empresa abre capital na Bolsa de Valores? Ela vai buscar dinheiro para investir, para crescer, para gerar emprego, para inovar, para competir no mercado externo. Isso é um sinal de saúde. Você sabe quantas empresas abriram capital nos 2 primeiros anos do governo Lula? 0. Nenhuma. Que economia bombando é essa? Que nenhum capitalista, nenhum cara que tem dinheiro quer aproveitar para surfar onda. É uma economia de fachada. É uma economia mentirosa. O Brasil está mal, muito mal. E o governo Lula, só para nós alinhar, está tentando levar a economia para enganar a população, como o Dilma fez em 2014. Economia já quase quebrando, ela tentou levar, ganhou do Aécio daquele jeito que a gente viu, e depois, em 2015, foi a maior recessão da história do Brasil. O governo Lula está tentando fazer a mesma coisa para 2026. Essa economia não para em pé. Essa economia ela já está tropeçando. Nós vamos nos esborrachar. Preocupante, Pitoli, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Sim. Titanic. Eu não preciso gostar do comandante do Titanic, né? Para torcer que pelo menos o Titanic não afunde.
Então, mas Que é o professor, que está acontecendo na economia brasileira. e tem uma outra situação, professor, que comparando então com a questão da Dilma e da gestão da Dilma, eu me lembro de um economista, amigo da rádio aqui, sempre estava conosco, Fernando Pinho, ele dizia lá em 2015, 16, daquele momento terrível que nós enfrentávamos ali, onde a situação de escolher que conta pagar já existia, né? Eu me lembro de empresários daquele momento escolhendo quem ia ser mandado embora, né, em função da rescisões que não eram pagas em função da dificuldade de caixa, uma série de questões que eram enfrentadas lá em 2016. E me lembro, assim, olha, a gente vai precisar de 6 anos para tentar recuperar ou chegar ao ponto, né, onde nós começamos a descer essa ladeira. Nós estamos hoje vivendo algo que pode ser ainda pior que 2016, já segundo alguns. Quanto tempo a gente vai levar de novo para subir, professor? Ou seja, o Brasil, o país do futuro, o país das oportunidades, vive de novo um descer a ladeira que compromete mais uma geração? É isso mesmo, professor? Sim, vai ser pior. Vai ser pior. Vou te explicar por quê. Primeiro, o governo federal já admitiu na LDO, a LDO é uma peça que tu manda para o Congresso antes da aprovação do orçamento para dizer mais ou menos o que o governo pensa em termos de orçamento. E manda para os próximos números. A LDO já revela, Pitoli, que em 2027 vai faltar dinheiro para gasolina de policial, de viatura. Vai faltar dinheiro para ambulância. Vai faltar dinheiro para pagar a luz das escolas. Eu vou te explicar por quê. Existem as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias no orçamento. A despesa obrigatória eu vou traduzir aqui para dono de casa. Despesa obrigatória da casa, por exemplo, é luz, água, telefone, o condomínio, se você mora em apartamento, a comida. Isso é despesa obrigatória. A despesa discricionária é aquela que tu pode tomar decisão, que é ir almoçar fora no restaurante, né? Sei lá, e fazer uma viagem. Isso é despesa discricionária. Quando a tua despesa obrigatória vai aumentando mais do que tua renda, tu vai tendo que diminuir a discricionária, que é a que tu tem escolha. Então tu não vai poder trocar o celular, não vai poder trocar de roupa, que é o que tu tem poder de decisão. No Brasil, a despesa obrigatória já é 95% do orçamento. Ou seja, tu praticamente não... É como se toda a tua renda, 95% da renda das pessoas, fosse comprometida com água, luz, telefone, comida, que eu não posso, escola, que eu não posso deixar de pagar. Em 2027, vai ser zero. Vai ser 100%. O que são as despesas que eu posso escolher? Que é exatamente as despesas de custeio. Então o governo já sabe hoje, em 2025, já sabe que em 2027 nós podemos entrar no que nós chamamos em economia de shutdown, que é o Estado paralisar por absoluta falta de dinheiro. Mas isso é meio grave. Porque nós estamos, Pitoli, o ano passado foi o recorde histórico de arrecadação de carga tributária, 32,3%. Só para fazer um parênteses aqui, mudou a metodologia, era 34,3%. Se fosse na metodologia antiga, se mudou agora, a metodologia caiu 2%. Mas é histórico, nunca batemos esta carga tributária. Ok? Como é que com a carga tributária alta, recorde, eu não vou ter dinheiro daqui a 2 anos para botar gasolina nas viaturas da polícia ou pagar a conta de luz das escolas? Inacreditável a irresponsabilidade desse governo. Eles não estão fazendo nada, porque se eles fizerem agora, com o juros do jeito que está, a economia ela embica para baixo e entra na recessão. Quando ela entra na recessão, a despesa obrigatória tu não consegue reduzir. Tu pode até tentar, mas tu não consegue trazer ela muito para baixo. Porque no Brasil eu não posso demitir funcionário público, né? Tem que pagar os aposentados. Se a economia vem para uma recessão, o que se avizinha, porque o mundo vai entrar em recessão, pelo menos se aposta nisso, vai faltar imposto. E aí o déficit vai ser gigante. E a dívida em 2027 deve bater 85%. Ele é um cenário muito mais grave do que era na Dilma. Que nós não sabíamos o tamanho do buraco, porque a Dilma escondeu os números, é a pedalada fiscal, né? A Dilma escondeu o tamanho do buraco. Por isso que ela foi empichada, porque ela mentiu. Mas a dívida era só 35%, 37%. O buraco era grande, mas a dívida era baixa. Hoje o buraco é grande e a dívida é enorme.
com juro que vai bater 14,25, que é a maior taxa desde 2016, mas deve subir até 15. E se subir a 15, é a taxa de juros mais alta nos últimos 19 anos. Você entende a gravidade? Juro altíssimo, dívida altíssima, carga tributária no teto, e eu não tenho dinheiro para pagar as contas. O próximo presidente, porque esse é o problema, né? Aí nós vamos ganhar. A direita vai ganhar, eu não tenho dúvida nenhuma. Vai atropelar. Espero que seja o presidente Bolsonaro, espero que ele tenha saúde para estar aqui conosco, né? Para reconstruir o Brasil. Só que ele vai pagar um preço político enorme do ajuste. Isso é um fato. Porque como é que tu vai explicar para a pessoa comum que o responsável pelo ajuste não é o presidente que entrou, mas o presidente que saiu, que quebrou o país? Sim. Tu entende? Esse é um problema para nós, que nós vamos ter que saber administrar, por isso que a gente tem que divulgar isso a partir de agora, para que as pessoas saibam lá na frente quem é o responsável pela tragédia que já se avizinha. É complexa, vai ser pior, no meu entender, do que foi o ajuste econômico da Dilma, e vai ter que ser por mais tempo.